Oi pessoal, meu nome é Ítalo e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Como vocês viram no título, eu vou falar um pouco hoje sobre como foi a minha trajetória até a aprovação em medicina. Bom, atualmente eu estou no segundo período de medicina. Bom, então, eu não fui aquela criança que sempre quis medicina desde bebezinho, mas eu comecei a querer cursar medicina a partir de uns 12, 13 anos por aí. Só que assim, eu sempre falava que queria cursar medicina. Todo mundo que me perguntava o que eu queria cursar, eu falava que queria cursar medicina. Mas até então eu só falava que queria, mas eu não sabia como eu faria para poder alcançar meu objetivo, né? Então assim, vou falar um pouquinho agora de cada etapa, desde o ensino médio até a aprovação. Bom, quando eu fui fazer o ensino médio pela primeira vez, foi em 2018. Por que que eu falo primeira vez? Porque em 2018 eu fiz o primeiro ano do ensino médio no Instituto Federal aqui do Piauí, só que eu não me adaptei muito bem à instituição, então acabou que no final do ano eu saí, porque lá as minhas notas eram muito baixas, eu não consegui socializar com as pessoas de lá, então realmente foi muito ruim para mim como estudante, então eu acabei saindo de lá no final do ano e não concluindo o ano letivo lá. E aí, no ano seguinte, em 2019, eu me mudei para uma escola mais perto aqui da minha casa e foi uma melhora muito boa para mim como estudante, porque eu melhorei muito minhas notas, a minha socialização, então foi realmente muito bom para mim. Então, enfim, em 2019 eu cursei o primeiro ano do ensino médio, como eu falei, nessa outra escola, que era uma escola estadual. E aí terminei o ano direitinho, com boas notas. Eu acho que assim, eu fui um dos melhores alunos da minha turma, tanto é que eu até recebi um prêmiozinho, uma coisa, mas enfim, eu me esforçava bastante nessa escola. E aí chegou 2020. Em 2020 eu fui pro segundo ano do ensino médio, só que aí a minha escola que eu estava estudando, ela já começou em greve. Então já não começou muito bem, né? Logo em seguida veio a pandemia. Então, assim, com a chegada da pandemia, a minha escola, e como todo mundo, né, começou a ter suas atividades feitas de maneira remota, online. E foi assim até o meu terceiro ano do ensino médio. Algumas escolas chegaram a voltar para ter aulas presenciais, mas a minha escola não voltou, porque ela estava passando por uma reforma. Então, mesmo já permitindo que a gente voltasse, a gente não voltou porque a escola estava passando por essa reforma. Então, eu passei todo o meu ensino médio, todo não, meu segundo e meu terceiro ano do ensino médio de forma remota e o primeiro ano foi presencial. Bom, o segundo ano do ensino médio, para mim, ele foi decisivo. Por quê? Foi a partir desse ano que eu comecei realmente a pensar em como eu faria para passar em medicina, porque até então eu sempre falava que queria passar, mas eu não sabia como que eu ia fazer para poder chegar nesse meu objetivo. E foi somente nesse ano que eu percebi que eu precisava começar a ir atrás de saber o que era o Enem, de saber como eu estudava para Enem, porque até então eu nem tocava nesse assunto com ninguém. Então eu comecei a pesquisar mais sobre o Enem, sobre o que era o Enem, como que funcionava. E aí nesse ano, por isso que eu costumo falar que assim, a pandemia no geral foi muito ruim para todo mundo, mas para mim ela serviu como uma forma de abrir os meus olhos para o que eu queria, que era passar em medicina, e eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. E a pandemia veio como uma forma de me dar esse alerta, sabe? Então, em 2020, eu comecei a estudar, tanto para a escola quanto para o Enem, só que eu estudava mais para o Enem, sabe? Eu praticamente nem estudava direcionado para a escola. Eu fazia a minha parte na escola, beleza, as provas, mas eu não ficava perdendo meu tempo estudando para a escola. Eu estudava estudando para o Enem. E aí, porque nesse ano de 2020, eu estava no segundo ano do ensino médio e eu ia fazer ele como treineiro. Eu já tinha me inscrito e tudo mais. Então, e aí eu estudei para poder fazer o Enem 2020 como treineiro, porque eu estava no segundo ano do ensino médio. E se eu não me engano, o Enem 2021 ele foi no início. Não, o Enem 2020 foi no início de 2021. Algo do tipo, eu não lembro muito bem agora. Mas eu estudei ao longo de 2020 para poder fazer o Enem e fiz o Enem 2020. Só que fui fazer bem tranquilo, bem como que não queria nada, porque eu fui fazer como treineiro, então realmente não tinha muita coisa para eu me preocupar. E aí saiu o resultado do Enem 2020, depois, lá em 2021, né? E aí foi quando eu comecei a ver
quando eu vi o meu resultado, foi que eu comecei a ver que eu precisava melhorar bastante se eu quisesse realmente passar em medicina. Então, a partir daquele ano de 2021, eu comecei a estudar muito pesado, até porque eu já estava no terceiro ano do ensino médio. E naquele ano eu faria o Enem valendo já, né? Então, eu estudei bastante naquele ano. É, eu não cheguei a fazer cursinho naquele ano ainda, mas eu estudei bastante pelo YouTube e por materiais gratuitos que eu vi na internet. E aí eu tive esse ano de preparação inteiro para de 2021 para fazer o Enem. Fiz o Enem 2021 e a minha nota em relação ao Enem anterior foi bem grande, assim, teve um aumento muito significativo, mas não foi o suficiente para eu passar de primeira na chamada regular do SISU, né? Ou seja, depois que saiu a nota do Enem 2021, que saiu o resultado do SISU, eu continuei estudando para fazer o Enem 2022. Só que aí o que aconteceu? Alguma coisa dentro de mim falava que em algum momento eu conseguiria passar. Não sabia, eu não sei explicar muito bem como que isso funcionou, mas alguma coisa assim, eu tinha uma esperança muito grande que passaria. Tanto é que aí no ProUni do meio do ano, porque no ProUni do início do ano eu não passei, mas no ProUni do meio do ano eu passei. Eu coloquei a minha nota lá e eu lembro que eu tinha ido fazer caminhada de manhãzinha e quando eu voltei pra casa, que eu abri meu celular, saiu o resultado e eu tinha passado. Se eu não me engano, eu passei na lista de espera do ProUni, mas passei. Só que eu passei lá em São Paulo, na Unisa, se eu não me engano. Quer dizer, fui na Unisa. E só que assim, ficaria muito ruim para eu ir para São Paulo para estudar lá, porque seria um custo de vida muito alto e não sei se meus pais teriam condições de me bancar lá durante todo esse tempo. Então eu optei por continuar aqui mesmo, estudando mais um tempinho, porque eu sabia que eu tinha esperança de que eu poderia sim passar em algum lugar mais perto daqui. Então assim, essa minha aprovação pelo ProUni foi a minha primeira aprovação em medicina, mas eu continuei estudando bastante naquele ano de 2022, porque como eu falei, eu queria cursar, mas em algum lugar mais perto aqui de onde eu morasse. Então eu continuei estudando bastante, bastante mesmo. E aí, mais ou menos no final do ano não, setembro, por aí, eu já tava assim, sabe aquele desgaste que bate quando você tá estudando bastante já? Então eu tava bem desgastado, tanto é que eu quase nem tava mais estudando. Às vezes eu acordava e não tinha vontade de estudar, eu simplesmente ficava na minha, eu não conseguia mais estudar. E aí foi quando eu recebi a notícia de que eu passaria na Universidade Estadual do Piauí, que é onde eu moro. Entraram em contato comigo perguntando se, caso fosse chamado, se eu me matricularia, porque eles iam lançar a lista de espera e eles estavam querendo fechar a turma, né? Então eu seria o próximo chamado na lista, então eles queriam saber se eu ia me matricular ou não. Porque se eu falasse que eu não fosse, na próxima lista eles pulariam o meu nome. Mas como eu queria sim, então eu falei que me matricularia se eu fosse chamado. Então, consequentemente, na próxima lista de espera, o meu nome realmente saiu. Então, assim, foi uma felicidade enorme para mim e para minha família, porque passei. Passei em um lugar mais perto de casa. Então, depois que eu passei para medicina na UESP, que foi a minha segunda aprovação em medicina, eu me matriculei e comecei a estudar. Então, minhas aulas lá começaram em outubro de 2022. Então, a partir daí, eu realmente parei de estudar para o Enem, porque eu, sinceramente, não queria mais continuar estudando para o Enem. Porque eu já tinha passado e assim, é uma universidade que eu particularmente achava muito boa. Então, eu continuei, eu comecei a cursar medicina lá na UESP e em novembro eu fiz o Enem 2022 porque assim, querendo ou não, eu já estava inscrito, já tinha estudado o ano quase inteiro, então eu fazia o Enem de qualquer forma. Fiz o Enem, saí de lá com aquela sensação, depois do segundo dia de prova, né, eu saí de lá com aquela sensação de que tinha ido bem, mas eu estava assim, bem tranquilo realmente, porque eu já estava cursando medicina, então aquele resultado ali não ia impactar muito na minha vida, pelo menos não para pior. Então eu estava tranquilo com relação a isso. E aí o tempo foi se passando. Então, em fevereiro de 2023, eu terminei o primeiro período de medicina na UESP. E aí eu tinha colocado a minha nota no SISU. Só que no SISU eu não tinha passado na lista de espera. No SISU, na Universidade Federal do Piauí, que é onde eu moro também. Então, eu não tinha passado na chamada regular, no caso. Mas aí eu deixei a minha nota na lista de espera. E foi quando eu, inesperadamente, realmente não esperava, eu passei na lista de espera.
Então, assim, foi uma bagunça muito grande que fez na minha vida, porque de coração eu não esperava que eu fosse passar, mas acabou que eu passei. Então, depois de pensar muito, eu decidi sair da UESP e fui para a UFP. Me matriculei lá e comecei as minhas aulas em abril. Isso foi em abril. Então, aí agora eu tô até hoje, inclusive de recesso do meu segundo período. Então, eu passei na UFP, saí da UESP e tô até agora cursando na UFP, pretendo me formar lá. Bom, e aí nesse meio tempo também, do início do ano de 2023, eu tinha colocado a minha nota na Uninova FAP, que é uma faculdade particular daqui. Não sei porque eu coloquei, mas eu coloquei. E eu também passei lá. Só que eu não lembro se eu passei na chamada regular ou se eu passei na lista de espera. Eu acho que foi na segunda chamada do ProUni de lá. Mas eu passei também lá. Só que eu não fui, eu continuei mesmo na UFP. Bom, gente, eu acho que eu resumi bastante minha trajetória, para não ficar um vídeo muito longo. Provavelmente já fiquei um pouco nervoso, porque essa coisa de câmera é um pouco nova para mim, mas eu espero que tenha ficado claro um pouquinho da minha trajetória para vocês. Se tiverem alguma dúvida, peço que comentem aí, que eu vou responder todo mundo. E peço também que se inscrevam no canal, porque eu pretendo trazer muitos vídeos de Medvlog, mostrando minha rotina, como é a minha rotina na universidade. E espero que vocês gostem. E no próximo vídeo eu pretendo trazer as minhas notas do Enem, minha evolução no Enem. Então, se vocês quiserem esse vídeo, comentem aí embaixo. Mas eu vou trazer de qualquer forma. Vou gravar e talvez próxima semana eu poste ele aqui, no mesmo horário que esse vídeo foi postado. Então, peço que se inscrevam, que ativem o sininho para não perder o próximo vídeo que vai ser mostrando as minhas notas. E é isso, pessoal. Perdão, assim, por qualquer erro que vai ter, porque realmente eu não estou muito acostumado a gravar, então eu posso estar um pouco nervoso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e obrigado por terem assistido.